Atenção! Antes de você assistir esse vídeo, se você acha que quando terminar de assistir o vídeo você não vai conseguir dormir, então eu recomendo que você não assista este vídeo, pois contém coisas assombradas que podem tirar seu sono. Olá meus alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Coisas e eventos sobrenatural sempre estão ao nosso derredor. Portas se abrindo sozinhas, vultos, aparições. Isso você vai ver aqui no canal, pois eu estou trazendo aqui uma série de matérias, tudo relacionado a esse tema. Coisas sobrenaturais, no meio do nosso mundo físico, sempre a partir das 11 horas da noite, durante 2 dias da semana. Vocês terão vídeos como esse. São histórias assombradas. Então sente-se, relaxem e não sintam medo. Bem-vindos a mais uma história assombrada. Estes eventos aconteceram com pessoas reais. Alguns podem ser perturbadores. No momento de sair, eu vi uma sombra, sabe? Uma silhueta. Os meus pelos ficaram arrepiados. Eu fiquei todo arrepiado. E aí realmente começou o terror, porque não tinha ninguém ali, então você se paralisa. Naquele momento eu comecei a suar. Eu comecei a suar e, como qualquer um, eu tentei fazer alguma coisa, eu tentei sair correndo. É uma coisa realmente indescritível. Não tem palavras precisas para descrever o terror quando você vê aquele vulto. Uma presença histórica. Minha história de fantasma começa no ano de 2009, no mês de junho, uma sexta-feira, aproximadamente à meia-noite. Bogotá, Colômbia. Num lugar conhecido como Alribe Club, que é um clube universitário. Um lugar colonial, aproximadamente uma casa do século XVII. Ali passaram várias gerações, diferentes tipos de pessoas, pela organização ou pela casa, sabe? Pessoas que tiveram um percurso cultural bastante alto. Houve presidentes, houve congressistas, passaram diferentes tipos de pessoas de classes muito altas da sociedade. Jaramillo foi um personagem da década de 50 que trabalhou com o ex-presidente Rojas Pinilla. Foi um diplomata, um político importante. Foi ministro da Saúde e foi uma pessoa-chave na tomada de certas decisões do governo. O que ele fez na casa dele foi como se fosse um jockey club, onde convidava os seus amigos políticos da época, o círculo das altas esferas do governo. E eu acho que ali há muita história, porque se tomaram grandes decisões para dar transcendência e rumo ao país. Naquela sexta, eu cheguei às 6 da manhã, que era a hora de chegar normalmente, e nós começamos a cuidar dos eventos. Das listas de pessoas, de toda a lista de material. O dia correu sem problema, sem nenhum contratempo, tudo ia muito bem. Às 11 da noite, começamos a fazer o encerramento. Então eu já me dirigi para a parte de trás, porque eu tinha que ir lá lavar as mãos. Eu deixei as coisas na parte de trás, eu estava no balcão. Do balcão para ir até o banheiro, tem muita distância, um caminho realmente comprido, sabe? Então eu me dirigi para a parte de trás. E nesse percurso eu senti alguma coisa. Sabe, as pessoas ali sentem realmente alguma coisa porque a casa, ela gera um pouco de medo. De alguma coisa que você sente que está diferente no ar. Mas aquela noite tinha uma coisa que era um pouco diferente ainda do que as pessoas normalmente sentem quando elas estão ali. Eu cheguei ao banheiro, lavei as mãos, fiz tudo o que eu tinha que fazer. E é nesse ponto que a história começa. No momento de sair, eu observei um vulto, sabe? Uma silhueta. Eu fiquei totalmente paralisado. Meus pelos ficaram todos arrepiados, a minha pele ficou inteira arrepiada, eu fiquei com muito medo. Aquela sombra era como
como a sombra de um homem, pela forma que a pessoa tinha, pela postura. Entende? Mais ou menos a estatura de 1,75 m. E também usava um chapéu de modelo antigo e um sobretudo. E aí veio o terror, porque não tinha ninguém ali, então eu fiquei paralisado. Naquele momento eu comecei a suar. Eu comecei a suar bastante e eu pensei em fazer alguma coisa, eu pensei em sair correndo. Mas eu não consegui, eu fiquei assim hipnotizado e é uma coisa realmente indescritível. Não tem palavras precisas para descrever o terror quando você vê esse vulto. Naquela altura eu comecei a rezar para ver o que ia acontecer, porque todo mundo tem medo desses assuntos de mortos e efetivamente era uma sombra, um vulto que desapareceu pouco a pouco no meio da minha oração e é lógico que eu não ia ficar ali. Então eu saí correndo dali e fui diretamente pro balcão e eu contei a umas pessoas a história. E eles comentaram que eles também tinham visto coisas desse tipo. Que tinham levado tapas, que ficaram murmurando em seus ouvidos, especialmente com as mulheres. E depois disso, eu contei para uma pessoa, um senhor que era coordenador logístico lá do clube. E ele mostrou um álbum de fotos, de antigamente, lá da época colonial. E me mostrou uma foto, onde estava um homem de chapéu e sobretudo iguais aos da sombra, ou do vulto que eu tinha visto naquele dia. E aí eu fiquei um pouquinho nervoso, porque o vulto que eu tinha visto era daquela pessoa. Então, me comentaram que tinha um senhor chamado Julio Jaramillo, que era um cara que tinha morado ali naquela casa. Eu acredito que esse era o fantasma que aparecia de vez em quando. O que sussurrava, o que dava tapas, o que mexia coisas. Várias histórias se referem a esse senhor e não somente a minha. E a partir disso a pessoa começa a pensar e analisar que qualquer som, qualquer movimento realmente pode ser normal ou paranormal. E aí entram os sustos e também os nervos. A foto na qual aparece Jaramillo é uma silhueta que tem aproximadamente 1,75 m, usa sobretudo e um chapéu de época antiga, sabe? Mas o que acontece com esse chapéu é que o chapéu cobre uma parte do rosto dele, como se ele não quisesse mostrar o rosto. Então nós fizemos vídeos, nós fizemos fotografias, áudios, e é muito estranho que às vezes as tomadas ou as fotos não saem, as câmeras se bloqueiam. É como se uma energia habitasse todo o perímetro da casa. Dentro da casa também fazemos eventos empresariais e reuniões sociais. E nas fotos de alguns de nossos clientes, apareceram algumas imagens de pessoas ou pouco definidas, ou imagens muito claras, onde aparecem pessoas da época que moravam, que viviam naquela casa. Eventualmente tiraram fotos de várias pessoas em reuniões sociais. E em uma delas aparecia uma imagem, uma sombra, uma silhueta. E essa silhueta é muito parecida com a silhueta que eu vi. Uma das hipóteses a que chegamos é que ele se agarrou tanto à casa que ele não quis sair desse mundo e ficou divagando dentro dessa área. E esse apego foi tamanho que ele até consegue se pronunciar. Faz com que vejam que ele não foi embora, que ele está aí, nessa área. E uma das formas é se manifestando, mostrando-se esporadicamente por momentos e principalmente à noite, para que não esqueçam e para marcar bem que essa casa é realmente dele. Acho que essas aparições, esses eventos estranhos, eles acabam acontecendo porque são almas que de repente podem estar sofrendo muito e querem que as pessoas percebam que elas estão ali e que não as esqueçam. Estiveram tanto tempo na casa que o seu próprio sangue flui em cada canto daquela casa. Então, é por essa razão que eu acredito que essas coisas acabam acontecendo.